Olá, meninas! Olá, meninos, meus seguidores. No início da semana passada, eu fiz uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando sobre sinais que mostram que aquele rapaz é de Deus pra mim. E eu tô aqui fazendo o vídeo porque vocês marcaram que sim, vocês gostariam de saber um pouquinho. E eu vou falar, meninas. Eu acho importante também os meninos verem esses vídeos, porque eu já estou dando dica pra vocês de como conquistar a garota amada de vocês. Quais são os sinais que aquele rapaz é de Deus pra mim? Por que eu estou falando isso? Porque há alguns dias atrás, uma amiga me perguntou isso. Há alguns meses atrás, uma outra amiga me perguntou isso. E há algum tempo atrás, quando eu tinha acabado de começar a me relacionar com o Daniel, algumas meninas me perguntaram: como eu sei que esse cara é de Deus pra mim? E aí, eu conversando com essa amiga nessa semana que passou, eu tô apagando aqui, tá, gente? Porque eu vou escrever pra vocês aqui. E aí, eu conversando com essa amiga minha, e eu fiquei refletindo, assim, falei, nossa, tantas pessoas já me perguntaram, assim, como saber se esse rapaz é de Deus, né, pra gente e tudo. É tão difícil a gente saber isso. As pessoas falam pra gente, nos orientam que a gente precisa saber se o rapaz é de Deus pra gente e tudo, mas, assim, não tem ninguém que explique de uma maneira simples e objetiva, que são meio que alertas, assim, ó. Alerta vermelho, tipo isso. E aí eu achei que seria muito válido eu falar isso pra vocês com a minha experiência, tá, gente? Então não significa que vai ser exatamente como foi comigo, vai ser com você. Mas eu desejo muito que você ouça esse vídeo e que você anote esses sinais e que quando for o seu momento, você possa lembrar. Opa, olha o que a Nayane falou. Eu lembro disso, eu lembro disso. Será que é realmente essa pessoa de Deus pra mim? Então vamos lá. Uma boa conversa. Boa conversa. Por que o primeiro sinal tem que ser uma boa conversa? Então, porque você só vai conhecer a pessoa conversando com ela. Isso me fez refletir se o Daniel era uma pessoa boa pra mim, era uma pessoa de Deus pra mim ou não. Quando a gente se conheceu, depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês de como eu conheci o Daniel, mas eu quero fazer esse vídeo com ele porque a gente já conversou sobre isso e ele gostaria também de estar presente neste momento. Ele foi uma das pessoas que me incentivou a fazer esse vídeo também. Agradeço a você, meu amor. Nós nos conhecemos via internet, através de 3 amigos nossos. E eles foram a ponte para que a gente se conhecesse. E o Facebook foi o nosso amiguinho, né? E aí a gente começou a se conhecer através do Facebook, algumas coisas que me refletiam que ele era um rapaz bacana. A boa conversa, assuntos diferentes, falávamos sobre várias coisas, falávamos sobre filmes, sobre séries, sobre música, sobre o nosso gosto. E aí a gente conversando sobre vários assuntos e tudo, e eu percebi, nossa, ele tem uma conversa boa, ele sabe conversar, né? Ele sabe levar e tudo, né? O nosso diálogo. Porque, gente, já conheci pessoas que não tinham conversa, não tinha assunto, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Né? Então, assim, nós, meninas, gostamos de pessoas que conversam sobre coisas. Meninas também conversem sobre coisas, porque também tem meninas que não conversam, tá, gente? Porque eu conheço pessoas que não têm assunto. Ou depois ficam falando, nossa, o cara não tem assunto nenhum, mas também você não tem conversa nenhuma. Então, assim, ajudem aí, né? Tem que ser um equilíbrio, tanto da parte dos meninos quanto da parte das meninas. Então, o primeiro sinal é uma boa conversa. Dentro dessa boa conversa, inclui o primeiro encontro, já vou falando sobre isso. No primeiro encontro tem uma boa conversa, gente, como vocês conversavam no celular, conversem também visualmente, olhando um para o outro. Tenham sempre isso. Quando eu estou com a pessoa, né, no primeiro encontro, eu não mexo no celular. Então, assim, Daniel, naquele momento, a gente conversando, né, ele me chamou pra sair, logo depois de um evento que eu estava fazendo junto com a minha mãe na igreja. Eu falei com ele, ó, essa semana tá muito corrida pra mim, podemos sair na outra semana? Sim, podemos sair. E aí ele me deu a opção da onde ele gostaria de me levar pra lanchar.
E também me deixou aberta. Olha, a gente podia ir em tal lugar, mas se você tiver uma outra opção de um outro local, só você me falar. Falei, não, tudo bem. Achei muito fofo essa parte também, tá? Fica a dica aí pra vocês, meninos, quando ele coloca pra mim uma opção e também me deixa à vontade sobre o que e aonde eu quero ir, tá? E aí, naquele primeiro encontro, a gente teve uma conversa bem gostosa, assim, onde a gente não viu o horário passar. A gente conversou sobre várias coisas, assim. Sobre a nossa vida, família, sobre o ministério, onde a gente já tinha viajado e tudo, várias coisas. Então, assim, tenham isso, sabe? Esse diálogo gostoso do primeiro encontro, olham nos olhos e tudo da pessoa. E o mais importante, gente, é dar atenção ao outro no primeiro encontro. Não ficar no celular, sabe? A gente nem tirou foto no primeiro encontro, não temos foto do primeiro encontro de tão bom que foi. Então, assim, tenham isso, sabe, na mente de vocês. Quero que o momento seja gostoso, assim, que seja marcante, porque marcou a nossa vida, assim, a gente lembra da roupa que a gente usou e de tão gostoso que foi no momento, porque a gente não teve foto, sabe, a gente não teve isso, assim, de colocar a mão, ficar mexendo no celular e tudo. E aí, ele me mostrou que ele tinha uma boa conversa. E outra coisa muito importante também, ele me mostrou que ele tinha respeito. Que ele tinha respeito. No primeiro encontro, no segundo, no terceiro e até quando a gente se casou. Uma das coisas assim que eu acho importante para nós meninas, principalmente as meninas que caminham e querem caminhar com uma vida de santidade diante do Senhor, é isso, gente. Encontrar alguém que nos respeite, nos valorize e que possa respeitar os limites. E o Daniel, ele me mostrou isso claramente, assim, que ele respeitava os meus limites, ele respeitava as minhas escolhas e as minhas decisões. E eu também o respeitava nas escolhas e decisões dele em relação ao toque, ao corpo, tudo isso, gente. Eu estou falando, assim, de modo geral. Eu respeitava a maneira como falar, como pensar, e até mesmo hoje no casamento. Então, o que a gente escolhe lá, ó, sinais que a gente escolhe antes do namoro, e vão refletir no namoro que vão refletir no casamento, tá? Então, tenham sempre isso na mente de vocês. Terceiro, que me fez, assim, entender que ele era um rapaz especial e que era um menino de Deus pra mim. O carinho dele pela família e amigos. Então, não sei se dá pra ver. O carinho dele, o respeito, o cuidado pela família, pela mãe, pelo pai, pela irmã, pela avó, é uma coisa muito importante, é muito importante mesmo. Uma coisa que meu pai sempre me falou, meu pai e minha mãe sempre me falaram quando eu era mocinha. Quando você for encontrar alguém, tenha isso na sua cabeça, minha filha. Se o cara trata bem a mãe dele, ele vai tratar bem você. Agora, se ele não trata bem a mãe dele, pode ter certeza que ele não vai te tratar bem. Então, isso ficou marcado na minha memória. Algumas experiências que eu tive me demonstraram isso, que realmente a voz do meu pai ecoava, assim. Então, quando eu conheci o Daniel e aí conheci a família dele, vi o carinho que ele tinha, até mesmo na nossa conversa, na primeira conversa que a gente teve, eu vi como ele respeitava os pais dele e tudo, e vi como era importante, assim, a família para ele. E quando a gente se conheceu, as tias dele, prima, tudo isso me fez perceber que ele era um menino especial. E da mesma forma, com os amigos também. E os pais dos amigos, o que eles falavam sobre o Daniel, isso também é muito importante. Então, assim, fica esse sinal pra você, assim, de alerta, sabe? Esse é o alerta vermelho, assim, opa, se o rapaz não é bem visto na família. A mãe dele mesmo fala, se eu fosse você, nem casava com ele. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Se a própria mãe ou a família fala sobre o cara desse jeito, eu acho que alguma coisa tá acontecendo. E o outro ponto, gente,
que é muito importante é o caráter. O caráter da pessoa. Assim, o caráter, a honestidade, como a pessoa ela se porta no meio de certas situações que vocês vivem assim no dia a dia, como ela fala com você, o caráter dela com você, ser uma pessoa que é realmente verdadeira, uma pessoa transparente, nas pequenas coisas mostram transparência para você e mostra verdade. Então assim, a pessoa que tem caráter, ela tem verdade dentro dela. Então, assim, ela reflete que ela é uma pessoa diferente. Então, isso é muito importante, tá, meninas? Que o cara tenha caráter com você, que ele tenha verdade, que ele seja transparente. 5, que ele seja trabalhador, gente. Trabalhador. O cara tem que ser trabalhador. Pra namorar, tem que ser trabalhador. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala em namorar, a gente tem que pensar futuramente. Eu não começo um namoro não pensando no futuro. O que eu vejo hoje em dia é muitas meninas pensando só no namoro. Eu quero só namorar. Gente, não tem por que a gente só querer namorar e não ter perspectivas de um futuro. Então, assim, se eu quero namorar, eu quero ter algo sério com alguém, é porque eu quero namorar, noivar e casar. É isso que meu pai sempre me ensinou. Então, por isso que ele sempre falava assim, quando você tomar a decisão de namorar, tenha muito cuidado, porque o namoro não é brincadeira, assim, você namora para noivar e casar. Agora, se no namoro você já percebeu que não tá dando certo, nem permanece. Então, assim, porque senão você vai levar isso pro seu casamento e o casamento não vai durar. Então, quando eu comecei a pensar, a entender sobre isso, a me respeitar também como pessoa, a me amar em primeiro lugar. E aí, quando eu menos imaginei, e eu nem queria mais, assim, ter um relacionamento naquele momento, eu já estava entregando para Deus, o Daniel chegou na minha vida. Então, já tinha entregado mesmo para Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, porque da minha eu já não quero mais. E aí o Daniel apareceu na minha vida. Então, e esses sinais foram muito importantes, assim, eu tive esses momentos, assim, com Deus de pensar, será que Ele mesmo é uma pessoa de Deus pra mim? E aí eu fui, sabe, como que eu vou saber isso? E eu fui estudando, orando, pedindo a Deus direção, e Ele foi me dando esses sinais como prova que era a pessoa pra mim. E eu tô passando essas dicas pra vocês, porque eu acho que vale a pena para as meninas aí que estão querendo conhecer alguém, estão orando por isso. Entenda que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas é bom a gente saber, é bom a gente estudar, é bom a gente buscar, né, em Deus, assim, essa direção. E eu tô falando do fundo do meu coração, gente, que são coisas que eu vivenciei e que deram certo. Então, o cara ser trabalhador, assim, ajuda muito. Não somente no namoro de vocês, mas é importante que o cara trabalhe, né, porque você quer sair com ele, você quer lanchar com ele, você quer presente, você quer mimos, você quer surpresas. Então, nada mais digno e nada mais gostoso do que você saber que aquele cara trabalha e que tá junto com você com ideais e sonhos e planejamentos que vocês vão ter para o futuro. Não somente você trabalha, mas ele também trabalha. E o cara ser estudioso, o cara que tenha vontade de crescer, que tenha o sonho e essa ambição saudável. Não é a ambição de ser rico e cheio de dinheiro e nada disso, gente. De ter uma vida que melhor, de ter sonhos, projetos, de planejar com você, mas assim, tendo o pé no chão, tendo um trabalho, tendo uma vontade de estudar, de fazer uma faculdade, ou se já faz, ser alguém e que vai incluir você nessa história. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso. O cara precisa ser trabalhador. Se o cara não trabalha, você pode ter certeza que você vai ter problemas também nisso. Principalmente quando você casar. Estou dizendo já de uma coisa que eu estou vivendo, gente, que é o casamento, mas eu já estou dizendo dicas lá do início. Que tudo isso reflete no nosso casamento. Então, se o cara não trabalha e não busca, é preguiçoso, não tem vontade de ter uma coisa melhor, tenha meio que um alerta aí se isso vai dar certo ou não, ok?
ser uma pessoa... Ih, gente, minha caneta tá falhando. Ser uma pessoa de Deus. Servo. Pessoa ser entregue a Deus, assim, ser um servo mesmo de Deus, assim, totalmente voltado para as coisas de Deus, ter Deus sobre todas as coisas, crer que a existência dele foi gerada por Deus. Então, assim, se o cara é um homem de Deus e que ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai te amar como Cristo amou a igreja. Tenham isso na mente de vocês. Se é uma pessoa que busca Deus acima de todas as coisas, ele vai cuidar de vocês de uma maneira extraordinária, ele vai valorizar o seu jeito, ele vai te amar do jeito que você é, ele vai cuidar das coisas de vocês, assim, de uma forma tão especial. Então, assim, tenham isso na mente. Eu preciso achar alguém que seja temente, totalmente voltado a Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que busca. Então tenham isso no coração de vocês. Eu preciso achar alguém que seja temente ao Senhor, que tenha a família como ideal, que tenha sonhos parecidos com os meus, que possa orar comigo, que possa me incentivar, que possa ser uma pessoa que possa me impulsionar. Então isso, assim, são alguns sinais. Em outro vídeo eu falo para vocês de outros sinais que são importantes, mas esses são os primeiros que eu digo para vocês. Guardem isso, anotem, porque vai ser importante na vida de vocês em algum momento. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Desculpa se eu falei alguma coisa que você não concordou, mas é isso. Desculpa se eu falei alguma coisa também que saiu meio errado, mas é porque eu estou meio nervosa, porque é meu primeiro vídeo, mas vai dar tudo certo, tá bom, gente? Depois no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, eu acho que eu vou estar melhor um pouquinho mais solta, ok? Muito obrigada. Curte, comente, compartilhe com seus amigos, com suas amigas e espero que você ache uma pessoa muito especial.